prestar atenção, porque hoje nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse, e é interessante as ideias que as pessoas têm sobre o livro de Apocalipse. Poderia ser nome de um filme. Cavaleiros do Apocalipse poderia ser tema de desenho animado. Vamos saber agora o que as pessoas pensam a respeito de temas tão importantes para os estudiosos da Palavra de Deus. Olha, eu nunca li nada a respeito. Desconheço o assunto. Eu estudo os evangelhos e João escreveu o Apocalipse. Então nós temos algumas noções. Quais são os cavaleiros do Apocalipse? Não sei. Já ouvi falar. São os cavaleiros que perseguiram o fim do mundo. Então, o Apocalipse para mim é uma coisa que é impossível você falar que é verdade ou não. Só vendo mesmo. É muito interessante a opinião das pessoas a respeito do livro de Apocalipse. As pessoas têm dificuldade de entender Apocalipse. E porque elas têm dificuldade de entender Apocalipse, elas evitam a ler o livro de Apocalipse. Eu conheço crente que tem até medo do livro de Apocalipse. Mas o que nós estamos fazendo nessa série de mensagens em fevereiro e março é tentando tirar o mistério e revelar a beleza do livro de Apocalipse, mostrar que o livro de Apocalipse é uma revelação da pessoa de Jesus Cristo, é um livro de esperança, é um livro de vitória, é um livro de glória. Na primeira semana, nós mostramos para vocês o capítulo 1, ficamos só no capítulo 1, e no capítulo 1 nós mostramos que João escrevia a um povo perseguido, um povo sofrido, um povo que estava passando por situações difíceis por causa da situação da época, o decreto do imperador, eles estavam negando a seguir aquilo que o imperador queria e por isso eles estavam correndo risco de morte. E alguns crentes começaram a pensar, será que Deus se importa comigo? Será que esse Jesus realmente está vivo? A dúvida começou a entrar, e dúvida entra, irmãos. Até João Batista duvidou. Teve um momento na vida de João Batista, e a Bíblia diz que não houve nenhum homem tão grande como João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Mas João Batista, na terra, não houve um homem tão grande como ele. Teve um momento que ele duvidou. E ele perguntou lá, será que é esse mesmo? Então dúvida é comum. E os crentes começaram a duvidar. E quando é que João Batista duvidou? Quando ele estava passando por perseguição, ele estava na cadeia. Herodes disse que ia tirar a cabeça dele. E ele falou, quero saber se vale a pena sofrer por esse Cristo da verdade. E ele duvidou. Então, os crentes estavam duvidando. Aí, João estava na ilha de Patmos e Deus fala assim para ele, olha, vou mostrar para vocês quem eu sou. E no capítulo 1, então, através daquele simbolismo lindo, ele vê o Cristo ressurreto. E o Cristo ressurreto se apresenta como o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, aquele que tem as chaves nas suas mãos, toda a autoridade, todo poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, aquele que vive para todo sempre, que está em controle de todas as coisas. Isso era palavra de esperança para eles. Será que ele está vivo? Estou vivo. Será que ele se preocupa? Me preocupo. Será que ele tem poder? Tenho todo o poder. Capítulo 1. Aí depois nós vimos, segunda semana, capítulos 2 e 3, 7 cartas às 7 igrejas, simbólicos de várias coisas, 7 períodos da história da igreja, 7 estágios na vida de qualquer igreja, 7 estágios na vida de qualquer crente. Mas de uma forma tremenda nós vimos que as 7 igrejas representavam também 7 diferentes reações quando as pessoas passam por tribulação, quando estão sob pressão, quando estão sofrendo, quando estão sendo perseguidas. Quando eu e você passamos por momentos difíceis, como é que a gente reage? Uma igreja reagiu esquece que Deus fez. Então, agora está com dor de cabeça, mas esqueceu que Deus lá atrás já curou de câncer. Agora está tendo que pagar uma dívida, mas esquece que lá atrás Deus já proveu de forma milagrosa para pagar um aluguel. Esquece. A primeira igreja esqueceu. A segunda igreja começou a se comprometer, começou a dizer, já que Jesus mesmo não se importa, então, quem sabe a gente deve falar, Jesus, vamos adorar, Ele quer que a gente diga que Ele é o Senhor, a gente fala e depois pede perdão. E começaram a se comprometer. Outro grupo começou a se exaltar, porque não estavam sofrendo tanto como os outros, achando autossuficiente, achando que eram o tal. Outro grupo começou a negociar os seus princípios, mas um grupo ficou fiel,
como esse cântico que vocês cantaram pela primeira vez hoje. Diz assim, olha, custe o que custar, na dor ou na alegria, eu vou ser fiel ao meu Deus. Aí o Cristo ressurreto aparece para tratar com esses assuntos. Capítulos 2 e 3, ele faz 4 coisas. Primeiro ele diz quem eu sou. E ele toda vez diz assim, isso aqui diz aquele que, e refere de volta àquela visão do capítulo número 1. Aquele que tem as chaves de Davi, que abre e que ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Aquele que é o amém, aquele que é a testemunha verdadeira de Deus, aquele que tem os seus pés como latão reluzente, aquele que é todo poderoso. Lembra quem eu sou? Depois Jesus falou, mas eu sei também quem vocês são. Eu conheço as obras de vocês. Eu sei que vocês estão passando. Eu me importo com vocês. Eu me importo com o que machuca você. Eu recebi a notícia que um dos nossos irmãos, Neidmar, que nós temos orado por ele, que está perto da morte. E ele pediu então que eu e o pastor Max fizéssemos uma visita a ele. E quando acabar o culto, nós vamos lá e vamos orar por ele. Jesus pode curá-lo, nós não sabemos, mas Jesus sabe o que ele está passando. Jesus sabe do sofrimento dele. Jesus sabe do teu sofrimento. Jesus sabe o que dói em você. Jesus chora com você. Uma vez eu ouvi de um pastor que foi visitar uma mulher num hospital católico. E esse pastor não cria em crucifixo, porque ser protestante, então você não crê no crucifixo, você não crê nada disso. Mas ele disse que naquele momento que ele estava orando por aquela mulher no hospital católico, que tinha se convertido, mas estava no hospital católico, e ela virou e fez aquela pergunta para ele: pastor, aonde está Deus agora que eu estou sofrendo? Aonde está Deus agora que eu estou quase morrendo? E esse pastor protestante olhou e viu o crucifixo em cima da cama. Quando ele viu aquele crucifixo, Deus falou com ele: diga para ela que aquele que sofreu na cruz por ela também está sofrendo por ela agora. E ele disse assim: Deus falou comigo olhando num crucifixo. E ele disse: Deus está com você agora no seu sofrimento. E é isso que Jesus estava falando para a igreja: eu estou com vocês. E aí Jesus falou não o que eles queriam ouvir, mas o que eles precisavam de ouvir. Jesus falou para eles: olha, se vocês não consertarem, vai acontecer isso, mas se vocês se arrependerem, tudo vai ficar bem. E ele disse para eles: como é que você se arrepende? Volta às primeiras obras, volta isso, volta aquilo. E Jesus foi falando com ele e terminou dando as promessas. Aí semana passada, nós corremos e entramos no capítulo 4 e 5, que é a chave de todo o livro de Apocalipse. Agora, eu queria que vocês entendessem algo muito interessante, foi bem explicado na semana passada, mas eu só queria que vocês entendessem o seguinte: até agora, João está em espírito. E espírito significa que ele está conectado com Deus. É quando você está orando, você está em espírito. Alguma coisa acontece no capítulo 4 que ele é arrebatado, ele sobe. Nós não sabemos se é fisicamente, se é só no espírito, não diz o texto, mas ele sobe. Quando ele sobe, ele sai da perspectiva terrena e agora está na perspectiva celestial. Você tem que entender isso, que no céu não existe tempo e espaço. Tempo e espaço faz parte da criação. E nós fomos criados após o tempo e espaço ser criado. Quando a gente foi criado, já existia tempo e espaço. No céu não tem esse negócio de 3 dimensões, 4 dimensões. Espaço não é a mesma coisa no céu como é aqui na terra. E não existe tempo no céu, é eternidade. É difícil a gente entender porque a gente é além do nosso entendimento, mas em questão de tempo, no céu não existe passado, presente e futuro. No céu só existe eternidade. Eu estou em cima dessa plataforma e eu olho assim, eu vejo os irmãos que estão do meu lado esquerdo, eu vejo o Tim aqui do meu lado esquerdo no canto do meu olho, eu vejo os irmãos que estão aqui no meio, do meu lado direito eu vejo o Fernando, eu vejo a minha esposa, porque eu tenho uma perspectiva diferente da de vocês. Vocês olhem e veem a minha aqui, eu vejo vocês todos. Pense que o céu seria assim. A perspectiva do céu é aqui. Vamos dizer que esse lado é o passado, esse meio é o presente, aqui é o futuro. Então, você que está no passado, só está no passado, você que está no presente, só está no presente, você que está no futuro, só está no futuro. Mas eu que estou aqui, eu vejo o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Então, no céu é isso. Então, João, quando sobe ao trono de Deus, à sala do trono de Deus, ao centro do universo, aonde quer que seja isso, a gente pensa em espaço. Onde é o céu? Lá em cima. Onde é o inferno? Lá embaixo. Espaço. No céu não existe isso.
tempo, não existe isso. Ele é levado à presença de Deus. E ali ele começa a ver coisas lá de cima, e ele descreve para nós, algumas coisas já aconteceram aqui na terra. Algumas coisas estão acontecendo e algumas coisas vão acontecer. Mas ele descreve tudo no presente, porque a perspectiva dele é do céu, presente, mesma coisa ao mesmo tempo. Então a gente tem que entender isso quando a gente vai interpretar o livro de Apocalipse. Porque é importante você entender que a perspectiva dele daqui para frente é celestial. Chega no céu, o que ele vê? Ele vê um trono grande. A primeira coisa que ele entra lá, vê um trono grande. Ele descreve aquele trono, vê alguém que está sentado no trono. Nós sabemos que é Deus Pai. Depois ele vê os 4 seres que representam o Deus Filho, de acordo com os evangelhos, como foi explicado na semana passada. Depois ele vê os 7 Espíritos de Deus que representam o Espírito Santo. Em outras palavras, ele vê Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Depois ele vê 24 anciãos que representam o povo de Deus, Velho Testamento, Novo Testamento, todo o povo de Deus, desde que o mundo existiu até que o mundo vai terminar, tudo ali. Aí ele vê um mar de vidro que representam as nações, ele ouve trovão e vê relâmpagos, ele sabe, vai haver julgamento. Ele vê o arco-íris representando a misericórdia de Deus. E ele então ouve todos cantarem e louvarem, digno é aquele que está sentado no trono. E a gente tem um cântico tirado disso. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória para sempre. Porque tu criaste todas as coisas e para o teu prazer foram criados. O capítulo 4, irmãos, é um glimpse, é um resumo de toda a eternidade em um momento só. Ele vê Deus, Pai, Filho, Espírito Santo em controle, o mundo a ser julgado, a misericórdia de Deus, o povo de Deus o adorando. Aí, ele, capítulo 5, olha e vê na mão daquele que está assentado no trono um rolo. Ele entende muito bem que esse rolo que ele vê, mais ou menos dessa forma, é um rolo escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ele entende por alguma razão, nós não sabemos como, mas ele entende que isso representa o destino da terra, o testamento da terra. Ele entende no espírito, porque agora ele está no céu. Você, por exemplo, vê quando Jesus, no Monte da Transfiguração, muitas pessoas não entendem aquela passagem. No Monte da Transfiguração, os espíritas dizem o seguinte, que, está vendo, o morto pode falar com os vivos? Não. Porque a ideia que a gente tem é que no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias, eles desceram no Monte da Transfiguração e Pedro, Tiago e João viu Moisés e Elias. Não foi isso que aconteceu. No Monte da Transfiguração, não foi Moisés e Elias que desceram, foi Pedro, Tiago e João que subiram na presença de Deus. E por isso que eles podiam saber que era Moisés, que era Elias. No céu será assim, vai ser maravilhoso, irmãos. Então, no espírito ele sabia, esse rolo representa o destino da terra. Tudo que foi quebrado em Gênesis, Deus fez um mundo perfeito, mas através do pecado ficou imperfeito, o mundo ficou ruim, o mundo ficou quebrado. Esse livro precisa de ser aberto para que tudo possa ser restaurado. Ele entende isso. E alguém grita, quem é digno? Quem pode fazer? Ninguém podia. De repente, ele ouve, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele pode tomar o livro, ele pode abrir os seus selos. Aí todo mundo começa a cantar, oh, glória a Jesus, digno és. Aí maravilha no céu, então assim, digno és, porque foste morto e vives para sempre, e compraste homens e mulheres de todas as tribos, línguas e nações, e nos fizestes reinos e sacerdotes para o nosso Deus. E ele diz assim, e nós vamos reinar na terra. Ah, que maravilha. Aí acaba o capítulo 5. Aí hoje a gente entra no capítulo 7, e hoje eu tenho que cobrir 7, 8, 9, 4 capítulos em 15 minutos. Vamos lá. O que acontece? Rapidinho. O rolo está na mão agora do Cordeiro, e agora vai chamar do Cordeiro, aquele que morreu por nós. Toda
vez que ele tira um selo, alguma coisa acontece na terra. Porque o tirar do selo é uma revelação do que o livro contém. E o que o livro contém é a remissão da terra. É trazer a terra de volta ao plano original de Deus. Cada vez que um selo abre, alguma coisa acontece. São 7 selos. Então, nos primeiros 6 selos, abre um selo, acontece alguma coisa. Abre outro selo. Ele vê ele abrindo e olha na terra e vê alguma coisa acontecendo. Agora entenda que quando ele descreve o que está acontecendo, pode ser passado, presente e futuro aqui na terra, mas ele vê tudo como presente. São 7 selos. Quando chega no 7º selo, o 7º selo desencadeia 7 trombetas. Então, as 7 trombetas são os 7 selos. O 7º selo, 7 trombetas. Quando chega na 7ª trombeta, 7 taças. Então, o 7º selo são as 7 trombetas, que são as 7 taças. Hoje a gente só vai ver o primeiro julgamento, que tem a ver com os selos e as trombetas. Você disse, pastor Fernando, mas eu achava que essa mensagem seria uma mensagem de esperança, uma mensagem que me ia levantar, mas eu estou sentindo aqui que negócio aqui está ficando feio, que negócio hoje, os 4 cavaleiros e julgamento. Eu preciso dizer para você que a mensagem é de esperança, e a gente vai terminar em esperança, mas eu preciso falar a verdade para vocês. Haverá um julgamento, o julgamento virá sobre a face da terra. E eu preciso que toda igreja entenda isso. Porque se nós não falarmos do julgamento, nós não estamos sendo fiéis à palavra que Deus tem nos dado. 3 passagens que eu queria deixar com vocês, e as 3 estão projetadas para vocês. A primeira, em Daniel capítulo 12. Daniel diz o seguinte: naquela ocasião, o grande príncipe que protege o seu povo, Miguel, se levantará. Miguel é um arcanjo. Haverá um tempo de angústia como nunca houve. Haverá um tempo de julgamento como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Olha aí, por aí, presta atenção, irmãos. Como diz o pregador lá no Brasil, olha aí o mistério. Olha o mistério. O mistério é: haverá um julgamento, mas Deus vai cuidar dos seus. Haverá um julgamento, mas Deus vai proteger o seu povo. Segunda passagem também no Velho Testamento, Jeremias. Muito interessante essa passagem. Jeremias tem uma visão, ele faz uma pergunta retórica. Pergunte e veja: pode um homem dar à luz? E a resposta é, irmãos, não. Homem não aguenta dor. Eu sou homem, mas eu não aguento dor, meu irmão. Quando eu vejo uma agulha, eu já saio de fino, meu. Mas eu não botei agulha, já estou gritando. Homem é mole para dor, mulher não. Mulher diz que a gente é macho, mas mulher para negócio de dor é muito mais forte. Amém. Pode aplaudir a mão, aplaudir pelas mulheres, irmão? Amém. Mulher tremenda. Né? Então, eu acho que se Rafael tivesse dor de parto, minha amiga, esse neném não nascia de jeito nenhum. Não nascia. Então a mulher não, ela aquela dor de parto. Eu me lembro quando a Felipe nasceu, eu estava do lado da Tereza e eu tinha uma prova de biologia no dia seguinte. E então Tereza lá no parto, e foram 8, 10 horas de aquela dor tremenda. Eu fui lá, tô aqui do teu lado, e eu estudando biologia, porque eu tinha a prova no dia seguinte. Ela falou: larga esse livro, fica do meu lado. Agora eu passo por umas dorzinhas de nada, e ela fala: lembra? E mulher tremendo para lembrar o passado, né? Né, Márcio? Elas gostam de lembrar tudo do passado. Então, pode um homem dar à luz? Não pode. Então, por que eu vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto? Porque estão pálidos todos os rostos. Como será terrível aquele dia. Olha o que diz: sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó. Aí termina a palavra de esperança: mas ele será salvo. É tempo de angústia, mas o meu povo será salvo.
Você diz, pastor Fernando, isso é Velho Testamento. Nós somos da graça, nós somos do Novo Testamento. Então vamos lá para o Novo Testamento. Jesus, Mateus 24, Jesus de amor. Ele diz o seguinte, Mateus 24. Ele diz, vocês ouvirão falar de guerras. E ouvirão também falar de rumores de guerra. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares. Tudo isso será início das dores. Novamente, a palavra dor aí é a dor de parto. Tudo isso será início das dores. Na tradução em inglês fala dores de parto. Como serão terríveis aqueles dias. Jesus falou, vai vir um julgamento. Aí ele termina dizendo assim, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, Daniel fala que haverá um julgamento. Jeremias fala que haverá um julgamento. Os outros profetas do Velho Testamento falam desse julgamento. E Jesus diz, haverá um dia de julgamento. E a pergunta é, por quê? Por que vai ter que julgar a terra? Por que Deus vai ter que fazer isso? Deus não é um Deus de amor? É, mas eles esquecem que Deus é um Deus de justiça, irmãos. Então, 3 razões por que haverá julgamento. Primeiro, porque Israel rejeitou o seu Messias. Deus enviou o Messias a Israel. A Bíblia diz assim, veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Jesus diz assim, eu vim no nome do meu Pai e vocês não me receberam. Outro virá no seu próprio nome, falando do anticristo, a ele vocês receberão. Quando Jesus morreu, e a gente vai estar celebrando isso daqui a alguns dias, na Páscoa, Jesus então olhou para a cidade de Jerusalém e disse assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja todos aqueles que aqui são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Vocês vão sofrer. Jesus contou uma parábola uma vez, ele falou assim, um homem saiu a um lugar distante e deixou a sua terra sendo cuidada pelos seus servos. E ele mandou um dos seus servos dizendo, aí vem, vamos acertar conta. Mataram o servo, mataram o segundo servo, mataram o terceiro servo. Aí finalmente o homem diz assim, vou mandar o meu filho, porque a eles vão ouvir. E quando veio o filho, disseram assim, esse é o herdeiro, vamos matar ele também. E mataram o herdeiro. Aí Jesus falou assim, mas ele vai vir e vai fazer um julgamento. Então Israel será julgado por ter rejeitado o Messias. No final, eles vão aceitar, mas eles vão ter que ser julgados para que eles possam aceitar no final. Segundo, haverá um julgamento porque o mundo rejeita o Salvador. Por mais de 2000 anos, a palavra de Deus está sendo pregada. Todos os domingos, em todas as igrejas em volta do mundo, através dos púlpitos, da televisão, do rádio, da internet, a palavra de Deus está sendo pregada. E o povo não está querendo ouvir. E porque o povo não ouve, a Bíblia diz assim, que Deus é paciente. A palavra antiga de paciência é longânimo. Mas até a paciência de Deus um dia esgota. E o Deus de amor também é um Deus de justiça. Terceira razão, Deus vai vingar o mundo por todas as suas maldades, por todo o sangue derramado inocente. Deus vai ter que fazer isso, irmãos. Agora, preste atenção. O propósito de julgamento nunca é condenação. O propósito de julgamento sempre é arrependimento. Lembra que em volta do trono, o que está em volta do trono é o arco da aliança de Deus, é a misericórdia. Até mesmo no julgamento. Nós que somos pais, e eu já não tenho filhos nessa idade, mas vamos falar de adolescentes, porque adolescente é uma bênção, irmãos. Ter filho adolescente é uma bênção. Então a gente tem um filho adolescente, aí tem 16 anos, pega a carteira e acha que é o tal. Eu me lembro que quando o Felipe fez 16 anos, nós fizemos o que fizeram conosco e a gente quis abençoar o nosso filho e demos um carro para ele.
Eu não sei, diz que, hoje eu estou puxando um pouquinho o saco das mulheres, mas a gente diz que os homens são meio duros, mas na verdade as mães são muito mais duras do que os pais. Então, Felipe fez alguma coisa, não me lembro o que fez, ele fez alguma coisa que a gente não gostou. E aí a Tereza falou, o que a gente vai fazer? Eu falei, depois de conversa com ele. Ela falou, conversa com ele nada. Quando chegou, me dá a chave do carro. Mãe, eu tenho que ir para o trabalho, vai andando. Me dá a chave, mas eu tenho que ir para a escola, vai andando, se vira. E seu pai não vai te dar de volta, não. A portuguesinha é dura. Por que a gente faz isso com nossos filhos, irmãos? Porque a gente quer que eles ouçam. Tudo que a gente quer é que eles entendam. É que eles entendam, meu filho não faz isso, meu filho. O que a gente quer, a disciplina sempre é para trazer de volta. O que Deus quer trazer de volta é através de dor às vezes, porque às vezes é por amor, às vezes é pela dor, mas Deus quer trazer de volta para estar com Ele. Então, quando Deus julga, Ele faz com esse propósito, o julgamento é para isso. Todo mundo vai receber? Não, tem gente que vai rejeitar. Então, vamos agora rapidinho, estamos assistindo um filme, tá, irmãos? Então agora o filme vai muito rápido. Os 6 selos são abertos. E quando os primeiros selos são abertos, coisas acontecem na terra, é o que diz o texto, capítulo 6, verso de número 1 e 2. Observei, quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com a voz de trovão, venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Note, presta atenção, nesse versículo muito importante, verso 1, quem é que está abrindo os selos? O Cordeiro. Então, o que João está dizendo, o Cordeiro está em controle, à medida que ele abre os selos, o conteúdo do rolo é revelado, eventos acontecem, na terra como parte da restauração e remissão de todas as coisas. Deus está trazendo tudo de volta. É um processo doloroso. Então, os primeiros 4 selos é o que é chamado dos 4 cavalos de Apocalipse. E eles são 4 cavalos de cores. Tudo simbólico, tudo em Apocalipse é simbólico. E cada cavalo representa alguma coisa. Então você tem o primeiro cavalo. O primeiro cavalo é a paz. Eu coloquei entre aspas porque é uma pseudo-paz, é uma paz falsa. Claramente o texto diz que é uma paz conquistada através da força, através da guerra. Agora, preste atenção, porque isso aplica nos dias de João. Na época de João, existia o que todos nós, estudantes de história, sabemos que era chamado de Pax Romana. E Pax Romana era a paz romana, que era uma paz, na verdade, falsa. Não era uma paz verdadeira, era uma paz imposta. Era uma paz que havia imposta pelo imperador romano através da força. É possível que João está falando dos dias dele e também de dia futuro. Que haverá um dia que haverá uma paz falsa. E a gente ouve isso. A gente vê hoje, nos dias de hoje, o primeiro-ministro de Israel tentando conversar com o primeiro-ministro da Palestina, e eles tentam fazer acordo de paz e vão para o Camp David, e vêm na América, e vão para Oslo, e vão para tudo quanto lugar, e fazem paz, mas não dura muito tempo. É uma paz falsa, é uma paz temporária. O segundo cavalo vem e é guerra para tirar um pouquinho da paz que tinha. O terceiro cavalo vem e traz fome, uma fome terrível, que a comida agora custa um absurdo, é um preço de você ter que trabalhar o dia inteiro para poder se alimentar. E depois vem o cavalo amarelo, que é o cavalo da morte. Você disse, pastor Fernando, isso é futuro, ou isso é passado, ou essa é presente? Lembra da perspectiva. É futuro, é passado e é presente ao mesmo tempo. Há mais ou menos 2 anos atrás, e isso é importante para quem ama Apocalipse como eu amo, de ver os acontecimentos no Oriente Médio, o que acontece no Egito, o que acontece no Líbano, o que acontece na Líbia, o que acontece no Iraque, o que acontece no Irã, é importantíssimo em profecia bíblica. Nós estamos lendo agora um livro, acabei de ler um livro, e a Tereza está lendo esse livro a respeito exatamente desse paralelo do que acontece no Oriente Médio e o que acontece na América nos dias de hoje, desde o dia 11 de setembro. Então, na primavera da Revolução Árabe, começou na Tunísia e depois foi para o Egito, mas a mais famosa foi no Egito, quando as pessoas se reuniram na praça para poder tirar o presidente.
E em uma cadeia de televisão, e eu não tenho certeza se isso é real ou não. Eu já fiz vários estudos, há várias teorias sobre isso, se é real ou não. Eu aceito, irmãos, eu aceito porque eu creio no sobrenatural, eu creio que Deus dá sinais. Olha o que acontece em um canal de televisão naquele dia, presta atenção. Dos 4 cavaleiros do Apocalipse, o último, de cor esverdeada, é considerado o símbolo da morte, daquilo que está em decomposição. É o que diz o texto bíblico. Agora, um vídeo na internet de uma reportagem sobre os confrontos no Egito pode mostrar o que seria o 4º cavaleiro do Apocalipse. Acompanhe as imagens. Imagens de uma reportagem mostrada na Europa e nos Estados Unidos. Mais um dia de confrontos no Egito. Confronto noturno. As ruas vazias, a população reunida, chamas. De repente, vejam a cor esverdeada. É um cavalo? É um cavaleiro? Novamente. Este seria o cavaleiro pálido, o 4º cavaleiro. Ou esta imagem seria uma falsificação? Essas imagens correm mundo. E há quem garanta que são verdadeiras. Um cavaleiro pálido, o 4º cavaleiro do Apocalipse, num governo que está em confronto com a população. Verdade ou mentira? A polêmica está aberta na internet. Jovem Pan Online. Você decide se acha que é verdade ou não. Eu aceito como um sinal. Eu creio que o julgamento já começou. Eu creio na volta de Jesus muito, muito em breve. Então, você tem os 4 cavelos, os 4 selos, depois você vem o 5º selo. E o 5º selo é a morte dos mártires. Os mártires que morriam na época de João. Os mártires que morrem durante a época da toda a humanidade. E os mártires que morrem hoje, irmãos. Tem gente que... Tem um crente no Irã que aceitou Jesus e por causa disso ele está quase à morte. É um pastor da Assembleia de Deus no Irã que foi morto simplesmente por ser pastor. João teve no Egito e contou para a gente do que ele passou. Irmãos, tem muita gente morrendo por causa do Evangelho. Aqui está tranquilo, mas tem muito mártir morrendo. E o negócio vai ficar pior ainda. Se você acha o seguinte, olha, eu vou servir a Jesus porque eu sei que vai ter salvação na grande tribulação. Se você não conseguir servir agora, irmão, você não vai conseguir lá não, porque o negócio vai ser feio. Agora é tranquilo. 6º selo, um grande terremoto. Esse terremoto terrível. E a maioria todos esses eventos dos 6 selos são causados pelo homem. Até esse terremoto, quando você lê no capítulo 6, ele demonstra que é um terremoto causado por alguma coisa que aconteceu na Terra. Talvez uma guerra nuclear ou alguma coisa parecida. E quando abre os 7 selos, nós temos as 7 trombetas, como veremos em algum momento. É assim que termina o capítulo de número 6, irmãos. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono. E é a primeira vez que você vê a palavra ira e cordeiro junto. E da ira do cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. Que dia é esse? Daniel 12:1, Jeremias 30, Mateus 24. Chegou o grande dia do julgamento. E quem poderá suportar? 1/4 da população morre. Vamos dizer que tem 8 bilhões de pessoas nessa época, 2 bilhões morrem por causa desses selos. Aí abre o 7º selo, 7 trombetas são tocadas. E as 7 trombetas, muito interessante, porque na Bíblia, o tocar de trombeta sempre é símbolo da intervenção de Deus na história. Quando a trombeta toca, é porque Deus vai entrar na história. Se os 6 selos são julgamentos causados pelo homem, atos humanos, atos naturais, as trombetas são julgamentos causados pelo próprio Deus. É Deus causando isso. Então, rapidamente, trombeta número 1, granizo e fogo.
foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores, toda a relva verde. Trombeta número 2 diz algo como grande monte. Nós não sabemos, ele não é um grande monte, ele está tentando explicar algo como grande monte, queimado como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. Tornou-se amargo 1/3 das águas, muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. E o texto continua dizendo isso no número 2. Diz, 1/3 do mar transformou-se em sangue, morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. Pastor Max fez menção do meteorito na Rússia, aquele meteorito que a gente viu. Preste atenção nessa trombeta número 3. Diz assim, caiu do céu uma grande estrela. Lembra que ele está no primeiro século. Tudo que ele sabe que vem do céu é estrela. Então é como se fosse um meteorito grande, alguma coisa assim. Caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Trombeta número 4, escuridão terrível, 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 delas escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Eu me lembro em 1991, na primeira guerra do Golfo, quando o primeiro presidente Bush era presidente e ele invadiu o Iraque para libertar o Iraque tinha invadido o Kuwait e era para libertar eles, e eu me lembro assistindo em 1991 a guerra, era meio-dia, o sol queimando e era tudo escuro, irmão, tudo escuro, por causa da guerra. Então você vê que, a gente vê que isso é possível já no dia de hoje. Quando a trombeta 5 toca, aí é coisa demoníaca, é coisa terrível. Diz que é manifestação demoníaca. Eu vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ele abriu o abismo, subiu dela fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O céu, o sol e o céu escureceram como a fumaça que saía do abismo. Ele diz que da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a face da terra. Diz que era uma gigantesca fornalha e que saía do abismo. O texto continua dizendo que da fumaça saíram gafanhotos. Olha que coisa terrível. Esses gafanhotos são demônios. Se ele está falando de helicóptero, algumas pessoas falam que ele está descrevendo helicóptero, eu não sei, mas é algo terrível. Saíam gafanhotos que vieram sobre a terra, lhes foi dado poder como de escorpiões da terra, receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. E diz assim, que não lhes foi dado poder, olha que terrível, não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram, você vê que ele está falando no passado agora, era como a da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Aí vem a trombeta número 6, que é a grande batalha do que é conhecido como a batalha do Armagedon. Armagedon são 2 palavras no hebraico. Ar é a palavra para monte. Magedon vem a palavra Megido, que é um monte. Então, crê-se que aos pés do monte Megido, na grande batalha do Armagedão, 200 milhões de soldados se reúnem. E a Bíblia diz que o caos na terra será tão terrível quando essa trombeta 6 tocar, que quando a 7ª tocar, aí o negócio vai ficar feio, quando você tem as taças da ira de Deus. Quando termina as trombetas, irmãos, 1/3 da terra morreu. Então vamos voltar novamente. Você tem 8 bilhões, 6 selos, 1/4 morreu, só tem 6 bilhões. Começa as trombetas, tem 6 bilhões, 1/3 morre, você só tem agora 4 bilhões. Então metade da terra é consumada através de tudo isso. Agora, queridos, você acha que com tanto julgamento, com tanto sinal, será que as pessoas vão ouvir Deus? Será que as pessoas vão se arrepender? E a resposta é, infelizmente, muitos não. Porque olha a tristeza dessa passagem, capítulo 9, verso 20 e 21, diz o seguinte: o restante da humanidade, quem não morreu, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim
mesmo com tanto julgamento, se arrependeu das obras das suas mãos. Não se arrependeram. Nem se arrependeram de pararem de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E aí diz o seguinte: também não se arrependeram de seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos roubos. Deus vai ter que julgar, irmãos, porque nem com tanto julgamento o povo quer arrepender. Agora, isso é verdade para todo mundo? Não. Eu quero terminar agora na esperança. Eu quero terminar agora para mostrar para vocês que, mesmo havendo julgamento, e eu tenho que mostrar que o livro de Apocalipse fala de julgamento. Deus falou assim: não se esqueça, os meus eu cuido deles. Os meus não serão tocados neste julgamento. Duas coisas bonitas eu encontro nesse texto. Primeiro, no capítulo 8, diz o seguinte. No capítulo 8, verso de número 1, diz que o céu silencia para ouvir as orações dos santos. Entre os selos e as trombetas, no capítulo 8 diz o seguinte, que outro anjo que trazia um incensário do ouro aproximou-se e se colocou em pé junto do altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com a oração dos seus santos. 8:1 diz o seguinte, que no céu houve silêncio por meia hora. Aí o pregador engraçadinho diz assim: não vai haver mulher no céu, porque meia hora de silêncio. Não tem nada a ver. Essa meia hora de silêncio, irmãos, não tem nada a ver. Eu fui bom para elas, eu tenho que de vez em quando dar uma apertadinha também, né, irmãos? Então, essa meia hora de silêncio é outra coisa. Mostrando o seguinte, irmãos, presta atenção, isso é a palavra de esperança. O céu silencia para ouvir a oração do santo. É a segunda vez que a gente ouve sobre oração como incenso subindo ao céu. Você fala assim: pastor, isso é para o julgamento futuro? Não, é para agora mesmo também. Toda vez que você passar por um sofrimento, toda vez que você passar por uma pressão, toda vez que você não sabe como fazer, ora, irmãos, ora. Em vez de culpar a Deus, Deus não existe, porque se Deus existisse eu não estava passando porque eu estou passando. Dobra o seu joelho e ora, porque o céu silencia para ouvir a sua oração. Quando você estiver em aperto, em vez de desesperar, acredite que Deus ouve a sua oração. Há poder na oração dos santos. Eu não entendo tudo de oração, mas o que eu sei é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a oração de justo é viva e eficaz. Ela é poderosa. Deus ouve a oração de um justo. E até mesmo em tempo de julgamento, o céu para ouvir a oração de um justo. Agora, lembra que eu mostrei para vocês Daniel 12:1, Jeremias 30, Mateus 24, haverá um julgamento, mas todas as três passagens assim, Deus vai cuidar dos seus. Interessante que eu pulei de propósito o capítulo número 7. O capítulo número 7, de uma forma simbólica linda, no meio do julgamento, diz o seguinte, olha o que diz o capítulo número 7. Diz, não danifiquem, vem lá do céu essa ordem, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Preste atenção. Antes do julgamento, Deus falou, peraí, pare tudo, enquanto os meus não sejam selados. 144 mil. Nada em Apocalipse é para ser entendido de forma literal. 144 mil é simbólico. É 12 vezes 12. O número do povo de Deus multiplicado por 1000. Não é para limitar, mas é para mostrar o povo de Deus completo. É muita gente que vai servir a Deus. E Deus diz o seguinte, Deus vai guardar todos os seus filhos no meio do julgamento. Pastor, o senhor acha que a igreja vai passar pela grande tribulação? Não sei. Eu espero que a igreja seja arrebatada antes da grande tribulação. Mas se passar, Deus passa com a gente. Se passar, Deus cuida da gente. Deus está dizendo, eu estou com vocês. O julgamento é para o mundo, o julgamento não é para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, Deus julga de forma diferente. Você não precisa de temer o julgamento.
Mas você deve se alegrar, porque nós estamos com o nosso nome escrito no livro da vida. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, por favor, eu não terminei de pregar. E eu queria que você prestasse atenção à leitura que eu vou ler nesse momento. Porque esses 144 mil representam os salvos na época de João, os salvos que estão servindo ao Senhor no dia de hoje e os salvos que vão servir ao Senhor para sempre. E é assim que termina o capítulo de número 7 do livro de Apocalipse. Olha o que diz aí: a grande multidão com vestes brancas. Diz assim, depois disso, vamos ler junto, irmãos, todo mundo junto, bem bonito. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Você pode dizer glória a Deus? Irmão, será a grande igreja multicultural. Gente da Ásia, gente da África, gente da Índia, gente da Europa, gente da América do Sul, escandinavo, preto, branco, todo mundo louvando ao Senhor. Diz que com palmas, palmas é sinal de vitória. Leia comigo de novo, vamos junto lá. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, dizendo, diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: Amém! Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Ah, queridos, olha o que diz aí. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. Olha a resposta. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Leia comigo, por favor. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia. Queridos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu quero que você nessa manhã adore ao Senhor. Haverá um julgamento, haverá, mas você não precisa de passar por isso. Jesus está contigo. Você faz parte do corpo de Deus. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Julgamento não é para você. Eu sinto nessa manhã de terminar esse culto em grande júbilo. Eu quero você, por favor, se você não quiser vir, eu não posso obrigar, mas eu queria pedir a toda igreja a passar à frente, para esse altar, toda igreja. A gente vai cantar um cântico junto aqui na frente de adoração ao nosso Deus. A gente vai louvar a Deus como a gente começou o culto, e depois eu vou fazer uma oração para abençoar a sua vida. Eu creio que você vai sair daqui cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus. Eu vou abençoar você que está em casa. Eu vou abençoar você que está... Você chega aqui para frente, por favor, aqui para frente. Nós vamos cantar um cântico de adoração ao Senhor. Esse grupo vai nos levar à presença de Deus, e a gente vai adorar o nosso Deus. E eu vou terminar com uma oração. Eu vou abençoar a sua vida. Eu sinto que há uma unção de bênção de Deus hoje. Deus está dizendo: vocês são selados. O selo é o Espírito Santo de Deus. Levante a sua mão e glorifica Ele, por favor. Adore a Ele, aplauda Ele nesse momento. Glória ao nome do Senhor.